Já tentou criar uma aventura de mistério e achou difícil? Então você não tá sozinho, porque eu acho o tipo de aventura mais difícil de fazer. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você 5 etapas que DMs profissionais usam para fazer e conduzir as aventuras de mistérios deles. Oi, eu sou o César e esse é o Dungeon Master Quest. Eu tô sempre procurando melhorar meu jogo de RPG ao máximo e aqui eu compartilho com vocês as coisas que eu aprendo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer uma aventura de mistério que funciona, que é legal, mesmo sem nunca ter feito uma antes. Eu já tive muita dificuldade, quer dizer, ainda tenho, mas quando eu sigo essas etapas, quando eu presto atenção nessas etapas, a aventura fica legal, me dá segurança para fazer a aventura e eu fico seguro para conduzir ela, sabendo que o meu planejamento foi bom. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Antes de seguir adiante passando as dicas, então eu preciso primeiro definir o que eu entendo como uma aventura de mistério. Para mim, uma aventura de mistério é uma aventura onde o objetivo é descobrir alguma coisa, tem um mistério, um enigma principal, e os jogadores vão investigando cenas, pequenos blocos narrativos chamados de cenas, a fim de chegar na conclusão. Eu acho esse tipo de aventura muito difícil, porque ele é bem diferente de ler um livro de mistério. No livro de mistério, o autor tem controle total sobre o desenrolar da trama, Ele não precisa se preocupar em uma série de coisas que quando você está fazendo aventura, você precisa se preocupar, porque você não tem controle exatamente das ações que os jogadores vão tomar, e você não pode dificultar demais, senão o jogo não vai para frente. Dito isso, vamos lá para as dicas. A primeira é criar as cenas. Como eu falei, uma cena numa aventura de mistério é a unidade narrativa. Eu acho que dá pra fazer um paralelo em uma aventura de dungeon, que é mais fácil de planejar e fazer. Imagina assim que cada cena seria o equivalente de cada cômodo no dungeon, com a diferença de que o fluxo é mais dinâmico. Não tem um caminho geográfico óbvio para seguir para a próxima cena, que no dungeon seria o próximo quarto, o próximo cômodo. A aventura de mistério é uma cena em um lugar que pode não estar nada relacionado geograficamente com o próximo. Então isso por si só é um desafio de como é que você vai fazer a aventura andar. E cada cena tem alguma coisa que deve estar contida nela. Basicamente, a cena precisa de um objetivo, que normalmente é encontrar pistas ou evidências para se mover para a próxima cena, que motive o movimento para a próxima etapa da aventura, que seria a próxima cena ou a descoberta. Então uma cena deve conter as pistas para serem descobertas, eventualmente um personagem ou outro com quem os jogadores vão interagir e obstáculos para serem superados. É importante que tenha alguns desses elementos ou todos eles, porque não só tem que funcionar, mas como tem que ser legal. E como a gente já falou em outros vídeos, uma das coisas que deixa legal uma aventura é variação de desafios diversos para engajar os jogadores de formas diversas. Se você fizer uma cadeia de combate, parece que está jogando um wargame. Se você não rolar nenhum dado, os jogadores vão dormir. Então, quais são os elementos fundamentais de uma cena? Ela tem que ter um propósito. O que tem para encontrar lá? E para onde que essa pista vai levar. Um contexto na cena. Quem está presente, o que está acontecendo e onde e quando a ação ocorre. E um início impactante. Um evento dramático, alguma coisa na cena que coloca os jogadores em movimento. Por exemplo, enquanto vocês estão examinando o laboratório de Barbanicos, começam a escutar passos se aproximando rapidamente. Os detalhes da cena também. O que é que você pode ouvir? O que é que você pode ver, com o que é que você pode interagir, ou seja, os elementos interativos e as pistas que você vai encontrar na cena. E quando eu digo pistas, é importante ter muitas pistas, vou falar mais sobre isso lá pra frente. Em cada cena, pensar em formas diferentes para que os jogadores obtenham as pistas, ou o objetivo da cena, que seja talvez a evidência. Por exemplo, se uma das pistas na cena pode ser obtida através de interrogar um NPC, de repente o NPC pode sair fugindo, aí essa fuga do NPC pode culminar num combate ou
ou na perseguição em si. E lembrar que pode ter uma consequência da falha também, como eu falei em outro vídeo. E essa consequência tem que fazer a aventura andar para frente ainda. Então o importante é que cada uma das cenas tenha obstáculos legais para serem superados e que haja mais de uma forma de superar esses obstáculos. Não precisa ter uma forma só do cara interagir com a cena. Na verdade, você vai pôr os obstáculos, pôr os elementos para serem descobertos na cena, e você acabou o controle que você tem sobre como os jogadores vão interagir. E as ações dos jogadores, a forma como eles interagirem na cena, pode ou não impactar o resultado das próximas cenas, ou até o que eles vão encontrar nas próximas cenas. É por isso que eu acho difícil esse tipo de aventura, é bastante difícil. Se você tá gostando das dicas até agora, deixa um like no vídeo, você me ajuda bastante. A segunda etapa é usar a regra das 3 pistas. Numa aventura de mistério, uma pista funciona como um vetor que vai ligar uma cena a outra. E aí vai fazer a aventura andar. Então, para que a aventura ande, é necessário que os jogadores encontrem a pista, interpretem a pista corretamente e sigam para a próxima cena baseada nas descobertas. Então, essencialmente, uma pista é fundamental para esse tipo de aventura. No entanto, ela também é um ponto crítico, porque se o jogador não encontrar a pista, ou se ele interpretar errado, e os caras vão interpretar errado, a aventura quebrou. O cenário quebrou, não vai pra frente. Mencionando um livro de mistério, no livro de mistério, o autor, quando está escrevendo a cena, ele pode ter uma única pista numa cena, e essa pista pode ser super difícil e pouco provável de encontrar. Então Sherlock Holmes entra lá e fala com o Watson: não, Watson, olha só, elementar, por causa disso, disso e disso, a pista tá aqui. Nunca ninguém descobriria. Eu acho que parte da graça desse livro é a perspicácia do detetive. Mas esquece isso na hora de você fazer a aventura. Na sua cabeça vai estar assim: claro que é aqui, né? Porque você que fez, né? Mas é muito mais difícil dos jogadores acharem do que você imagina. Não pode deixar super fácil também. Então, o que é a regra de 3 pistas? É que para cada uma das cenas da sua aventura tem mais de uma pista que leva para a próxima cena. 3 pistas, pelo menos. Você pode fazer 4 pistas? Pode fazer, né? Mas 3 pistas parece ser um ponto ideal para você criar. Mas não vai fazer mal, né? Mas de repente pode ser tempo perdido. Então, não só para cada cena, né? Então, para cada conclusão que você quer que os jogadores tenham, você coloca 3 pistas diferentes. Dependendo de como você estruturar sua aventura, as 3 pistas para a próxima cena vão estar na cena atual ou vão estar espalhadas. Vou falar um pouquinho mais para frente disso aí. E quando você está criando essas pistas extras, você está, na verdade, construindo uma rede de segurança para você mesmo, né? Você não fica com medo do jogador não achar ou de interpretar errado. Uma coisa curiosa que acontece, que eu observei, é que por algum motivo, se você tem 3 pistas para que os jogadores avancem, às vezes eles interpretam mais ou menos errado, como você imaginou, só que de algum jeito funciona quando tem mais de uma pista. Às vezes eles tiram conclusões meio não as que você imaginou que seriam e move eles para um lugar que funciona, cara. Então tem isso também. Então você ter mais pistas é melhor. Essas dicas todas que eu tô passando para vocês, eu peguei algumas do newsletter do John Ford, que é o mesmo cara do Five Room Dungeon, mas elas estão muito mais elaboradas num livro que eu achei muito bom mesmo, que eu queria que tivesse tido esse livro quando eu comecei a mestrar, que se chama So You Want to Be a Game Master, do Justin Alexander, que é o cara que faz o blog, que tem o blog lá, o The Alexandrian. Esse cara tem ideias muito legais de conduzir o jogo, muito bom mesmo, cara. Vou deixar aqui um link na descrição se você tiver curiosidade. Só tem em inglês, mas fica tranquilo que eu tô passando ouro para você aqui. É o meu jeito de ver, né? Eu absorvi a informação e eu testei, e o meu jeito de fazer funcionar é o que eu tô passando para vocês. Se você já tem um jeito legal de conduzir aventura de mistério, ou se você tem alguma outra dica para complementar as que eu tô passando, deixa nos comentários aí, que uma coisa muito legal de fazer esses vídeos e colocar aqui no YouTube é a quantidade de dicas extras que eu recebo nos comentários. Muitas coisas legais mesmo, eu anotei e já vou testando. E as que eu achar que foram legais eu vou passar e vou dar o crédito aí. Então a próxima etapa
importante é a transição entre as cenas. Uma vez que os jogadores tenham interagido com uma cena e concluído que não tem mais nada para ver na cena, é hora de se mover para a próxima cena. Eles já vão ter chegado a alguma conclusão que vai direcionar eles para algum lugar. No momento da transição, não perca tempo com detalhes desnecessários. Os momentos que não são interessantes numa aventura de mistério são chamados assim de tempo vazio. São situações em que os jogadores ou não têm escolha nenhuma para fazer, ou as escolhas que eles poderiam vir a fazer não vai mudar o resultado final. A não ser que os caras abandonem a aventura, né? Mas aí é outra coisa. Por exemplo, os caras estão resolvendo uma aventura de mistério na cidade. Então a primeira cena se passa na casa da vítima, que fica perto das docas. Eles examinaram lá a casa da vítima, encontraram evidências que aponta para o distrito nobre na casa de um nobre X. Entre essa cena e outra, eles poderiam tomar diversos caminhos diferentes. Tanto faz os caminhos que eles vão tomar, eles querem chegar lá na próxima cena. Então você corta para a próxima parte legal, para deixar a aventura fluindo, né? Não fica perdendo tempo no meio do caminho. Se você quiser fazer, né? Eu sempre falo, né? Eu tomo cuidado para dar sugestões, porque se você quiser fazer alguma coisa aí, você é livre-arbítrio, né? Quem sou eu para dizer, né? Quando eu fiz, eu achei que ficou chato. Só demorou mais para chegar para a próxima coisa legal. E esse lance de cortar para a próxima coisa legal, eu acho que é uma coisa que você não precisa levar em consideração só em aventuras de mistério, não. Você pode levar em qualquer aventura. Imagina que você está assistindo um filme, você quer ver as cenas legais, uma na sequência da outra. Ou as cenas relevantes, né? Às vezes, se você coloca a cena a mais, dá a entender que aquela cena tem uma certa importância e pode virar uma completa perda de tempo e a aventura não anda. Então não gasta tempo onde não vai fazer diferença no resultado. Dependendo de como você estruturar a aventura, você vai fazer dependendo para onde os jogadores estiverem se movendo, você vai fazer uma pequena análise para decidir se você deve ou não cortar o tempo, né? Estão indo para tal lugar, por onde eles iriam? Tem alguma coisa para acontecer diferente aqui que não aconteceria nesse outro caminho, caso eles tomem esse outro caminho? Aí você respondendo as perguntas, você vai entender se é tempo vazio ou não. As cenas, em essência, são como pequenas ilhas flutuando no mar de tempo vazio. E depois que os jogadores pegam as pistas, ele como achasse um mapa para a próxima ilha, é isso. Não gasta tempo no mar de tempo vazio. A quarta etapa é você revelar as pistas no momento adequado, baseado na interação dos jogadores. E tem boas práticas que vão favorecer que isso aconteça. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando você estiver descrevendo os elementos interativos da cena, tome muito cuidado para não enfatizar os locais onde vai ter pista. É um balanço difícil, porque ao mesmo tempo você não pode dificultar demais, né? Adicione mais elementos na cena, além dos elementos onde estão as pistas, né, para esconder a pista, né? Se a aventura é de mistério, tem que haver descoberta, né? Seja preciso nas descrições, mas seja sucinto. Já falei disso num outro vídeo aqui, porque você precisa dar o contexto. Você precisa comunicar exatamente os elementos que são interativos para que eles entendam, mas você não pode se estender demais, porque o que vai acontecer? Chegou no terceiro, no quarto elemento da sua cena, os caras já esqueceram o primeiro e vão ficar perguntando. Seja breve, fale duas, três coisas principais que é mais difícil de lembrar um pouco mais do que isso, né? Então essas descrições breves e precisas de poucos elementos de cada um dos elementos interativos da cena tem duas funções. A primeira delas, falar de forma breve para que os jogadores rapidamente passem a fazer perguntas para você que vão fazer a história andar. E a segunda é para que eles retenham na memória todos os detalhes o melhor possível. Não dá para garantir que eles vão lembrar, mas aumenta a chance deles lembrarem. Já ajuda para a próxima consideração, que é não entregue todos os detalhes de uma vez. Então, como você falou apenas o essencial de cada um dos elementos, no momento que os jogadores tiverem interesse em interagir com algum deles, aí você elabora mais e aí eles vão concluir que aqui tem alguma coisa ou não. Vamos para a quinta etapa, que eu considero a mais difícil
E aqui deixa a aventura mais legal. Ele é mais difícil, né? Você pode fazer de um jeito diferente, mas se você fizer assim, ela fica mais rica, mais legal. Que é você usar um design baseado em nós. Então, em vez de planejar uma sequência linear de cenas, você cria uma pequena ilha. Dependendo das pistas que eles encontrarem nessa cena, pode ligar mais de uma cena. Em essência cada uma das suas cenas tem potencial de ligar a mais de uma cena diferente. Da cena A, eles poderiam, dependendo das pistas que eles acharem, irem para a cena B ou cena C, e assim por diante. A única coisa que tem que tomar cuidado, se você, da cena A, o cara pula direto para a conclusão, né? Você pode, de repente, botar umas camadas, né? Você tem camadas para o cara chegar até a conclusão final para a aventura ter uma dinâmica interessante de descoberta. Afinal de contas, a graça tá em descobrir as cenas, né? E aí você vai usar a regra de 3 pistas, é fundamental para que isso aconteça, né? Em cada uma das suas cenas pode ter quantas pistas você achar que são necessárias, e essas pistas podem ou não apontar para a mesma cena. Então você pode ter 2 pistas que apontam de uma cena da cena A para a cena B, e a terceira pista aponta para a cena C, na cena B parecido, né? E assim por diante. Fica um pouquinho mais complicado em pensar exatamente nas pistas, nas 3 pistas para que levam à mesma cena, porque você vai espalhar ela em mais cenas. Talvez os jogadores demorem um pouco mais para descobrir, mas vai ficar mais legal a aventura, porque não fica uma sequência linear de eventos. A graça do RPG é que haja consequência para as escolhas que os jogadores façam, para eles sentirem que estão jogando, que tem liberdade no mundo. Antes que eu me esqueça, tem gente aqui no canal me pedindo para fazer review de alguns livros que eu mencionei aqui, como por exemplo o Tome of Adventure Design, que o meu colega do RPG Rádio pediu. Acho que eu vou colocar isso no Instagram para não ficar repetindo o conteúdo lá, para ficar mais legal. Então eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Se você tiver interesse em ver os reviews dos livros que eu acho legais e que eu tenho, eu vou mostrar lá. Então segue no Instagram que você vai ver. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com algum amigo seu, cara, me ajuda muito. E eu queria aproveitar para agradecer também o carinho de muitos de vocês e a audiência. Tem gente que comenta em todo o vídeo, tem gente que está comigo aqui assistindo os vídeos desde que eu conseguia 50 views por semana. Pô, muito legal, tá sendo legal pra caramba. Muito obrigado e até a próxima.